Glórias a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, o Deus do impossível. Infelizmente, até mesmo os crentes têm tirado os olhos do Deus do impossível e têm achado que Deus vai fazer de acordo com as nossas possibilidades. Por isso, muitas vezes, nós somos levados a situações onde não há saída, para que a gente aprenda que o Deus do impossível faz o impossível nas nossas vidas. Amém? A palavra que o Senhor tem para nós hoje, primeiro eu quero agradecer a pastora pela confiança. Pastor, Deus abençoe. Está aqui em Jeremias, no capítulo 35, e o tema desse mês de fevereiro tem sido resposta. A resposta de Deus para as nossas vidas. A resposta de tudo aquilo que nós buscamos. Porque todo cristão, quando ele recebe a Jesus na vida dele, ele decide que o mundo passou. Ele não tem mais história. Às vezes o mundo lá fora fala assim, aquele lá virou crente e acha que virou santo. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Porque o crente, quando aceita Jesus Cristo, ele deixa de ter passado e ele passa a ser um representante de Cristo na terra. Ele está no esconderijo do Altíssimo, e o esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. Amém? E se Jesus é santo, nós, uma vez em Jesus, também somos santos. E é assim que funciona. Aí você fala assim, eu não penso assim, mas Deus nos vê assim. Deus, quando olha para a terra, não importa a tua situação, Ele te vê exatamente como a Cristo, um vencedor. Às vezes as pessoas dizem assim, Senhor, o Senhor não vê minha situação. Vê, Ele vê a tua situação no final, vencedor. Amém? E a palavra que o Senhor tem para nós hoje, como para esse tema, resposta, se encontra em Jeremias, no capítulo 35, que diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, o rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dás-lhe vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias e filho de Abazinhas, e seus irmãos, a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém, eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis vinha, não as possuireis, não habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem as nossas filhas, nem edificaremos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo e nem semente, mas habitamos em tendas. Assim, obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab. Mas subiu Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a essa terra, e aí nós dissemos: vinde e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios. E assim, nós ficamos em Jerusalém, procurando proteção. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e disse aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes
as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, obedeceram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei todas as vossas ações, não sigais os outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Porém, não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, os filhos de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenou, este povo não me obedeceu. Por isso diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram. Clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas de Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porque obedeceram o mandamento do seu pai, e guardaste todos os mandamentos, e fizeste conforme a palavra que lhe ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Amém? Que palavra! Aí nós dizemos assim: mas irmã, Deus foi muito duro com o povo de Israel. Aqui nessa passagem, Deus estava mostrando para o povo que ainda estava em Jerusalém, que ia levar eles cativos para a Babilônia como escravos, alertando de dia e de noite, e eles não se convertiam dos seus maus caminhos. Eles não queriam. Às vezes nós olhamos para essa palavra e dizemos assim: como aquele povo de Jerusalém era duro e desobediente. E a nossa situação como é? Não, irmã, eu sou crente. Eu sei o que o Senhor quer para a minha vida. O que Deus quer para a sua vida está na palavra. Porque muitas vezes as pessoas, eu já ouvi muito, ninguém sabe qual que é a vontade de Deus. Só quem não conhece a palavra não sabe qual que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para mim e para a sua vida está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E para aquele que crê e recebe a palavra de Deus, tem mais de 8.000 promessas. Todas contidas na Bíblia, para mim e para você. A vontade para o crente, fiel a Deus e a sua palavra, que busca em Deus resposta para as suas necessidades, está em Deuteronômio 28, do 1 até o 14. Que diz assim: se vocês obedecerem aos mandamentos que eu vos ordeno, nunca vai faltar nada para vocês. Bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto das suas vacas. Esta é a resposta de Deus para mim e para você, que obedecemos a palavra de Deus. Você quer resposta de Deus para a tua vida? Vai na palavra. Deus tem resposta, mas vá na palavra pronto para aceitar aquilo que Deus tem para te dizer. Porque as pessoas vêm aqui na palavra buscar de Deus, e quando eles vêm na palavra, eles fazem como aqueles filmes de Hollywood, onde você esfrega a lâmpada e sai para fora um gênio, e você fala: faz assim, gênio, e o gênio faz. Não é assim com Deus. Quando você vier na palavra, você tem que se despir do teu eu e estar pronto para ouvir aquilo que Deus tem para você. Mas eu não quero isso que Deus tem. Você está fora da palavra, você está fora da direção de Deus, porque o que Deus quer para mim e para você é o melhor para nós. Você pode até conseguir aquilo que você quer,
Porque a palavra de Deus diz assim, que você for insistente, insistente, insistente pela misericórdia de Deus, de tanto que você insiste, ainda que seja um erro, vai chegar um ponto que Deus vai te dar. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos que você pede, e Deus não deu ainda porque não era bom para você. Porque o fruto daquilo que você está pedindo não ia ser algo agradável. É como quando você vai fazer um bolo e você coloca naquele bolo todo tipo de condimento delicioso e vai sair um bolo muito gostoso. A receita está na tua mão. Só que quando chega no final do bolo, quando tudo está misturado, antes de ir ao forno, está dizendo assim, 1 colher de fermento. E você fala, não gosto de fermento. Esse bolo já tem tudo que eu preciso, eu não coloco fermento. E você leva o bolo no fogo sem fermento. E aí, ao invés de comer um bolo fofinho e delicioso, você vai roer um tijolo duro. Tem muita gente roendo tijolo duro, porque insistiu em receber de Deus aquilo que Deus não tinha para ele. E quando Deus não quer te dar algo, não é porque Ele é mau. Não é porque Deus não quer te abençoar, porque você errou, porque você pecou. Não. A palavra de Deus diz assim, que aquilo que não veio, não subiu no coração, você nem sabe o que é. Você nem tem noção da grandiosidade, da bênção de Deus na tua vida. A tua mente nem conseguiu pensar, e o Senhor diz, a palavra dEle diz, é isso que Ele tem para você. É muito melhor do que aquilo que você quer. É muito melhor. Uma coisa que eu aprendi com Deus: tudo que eu pedir para Deus, Ele vai me dar. Gente, nunca duvide disso. Se você pedir, Deus dá. Só que existem coisas, por exemplo, se você tiver um filho de 10 anos e você ensinar isso para ele, ele diz assim, então eu quero uma moto de 500 cilindradas para sair empinando pela cidade. Você acha que ele vai para Deus, na toda a inocência dele, pedir, Deus vai dar para ele naquele momento? Não. Ele tem 10 anos de idade. E ele vai pedir até os 18. Quando chegar aos 18, ele vai tirar uma carta de motorista. Aos 19, certamente, 20, não sei. Mas Deus vai dar para ele aquela moto. Tem gente pedindo para receber de Deus algo que não está preparado. Se você não está apto a receber de Deus aquilo que você pediu, Deus não vai te dar, ainda que Ele queira te dar. Mas o que Deus vai fazer? Ele vai te preparar. Para de pedir para Deus como criança inocente, que coloquem nas tuas mãos uma brasa incandescente. Você sabe o que vai ter que acontecer para você receber nas tuas mãos uma brasa incandescente? Você vai ter que aprender a apanhar mês, ano inteiro na sua mão, até a tua mão ficar com um calo bem grosso, que a hora que Deus colocar a brasa na sua mão, não vai te queimar. Entendeu porque muitas vezes Deus não dá para você a tua bênção? O que você está pedindo vai te ferir, vai te machucar. E Deus é um Deus de amor. Ele nos ama. Ele nunca colocaria nas nossas mãos algo para nos ferir, algo para nos machucar. Lembre-se, toda vez que você for a Deus pedir algo, dispa-se de si mesmo, do seu eu. E assim como Jesus orou, Pai, que não seja feita a minha vontade. Eu não quero passar por isso, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Quer resposta de Deus? Faça essa oração diante dele, e você vai ver se Deus não vai te responder. Mas e aí, eu não vou conseguir, irmão? Então você não quer resposta de Deus, você quer resposta do gênio da lâmpada. Muitas vezes as pessoas têm perdido a bênção real de Deus na vida deles, porque estão dispostos a pagar qualquer preço. Outra coisa que o Senhor me ensinou é que toda vez que eu pedir algo para Deus, por exemplo, eu falo, Senhor, eu quero um carro tal ano, de tal cor. No outro dia aparece um carro que não é daquele ano e daquela cor. Olha, chegou o carro que eu pedi para Deus. Mas foi assim que você pediu? Não, eu não pedi assim, mas Deus mandou assim, eu vou aceitar de Deus. Não é de Deus. Deus sempre vai superar as tuas expectativas.
Então, a primeira coisa, quando você pedir algo para Deus, o inimigo, principalmente quando a gente fala, o inimigo ouve e vem com a imitação. Ele coloca diante de você, o genérico, mas às vezes o genérico é até bom. E a imitação é uma imitação barata. Entendeu? Aí você pega e diz, Deus deu. Aí daí uma semana, quebra, está fundido. E você diz, Senhor, como o Senhor me deu uma coisa fundida? E o Senhor disse, não fui eu que deu. Você não pediu isso para mim? Mas eu pedi um carro. Não, você pediu um carro assim. Eu hoje me lembrei que alguns anos atrás, bem atrás, eu trabalhava no comércio em Jales, eu estava no balcão. O Senhor me fez lembrar disso. Eu trabalhava no balcão de uma loja e passou na rua uma caminhonete branca, Hilux, e uma mulher dirigindo. E eu pensei, Senhor, eu sou tua serva. O meu carro não consegue nem subir a subida preta em primeira. Ela nem é crente. Olha onde ela está andando e olha a minha situação. Hoje, eu tenho uma caminhonete branca, Hilux, para andar na rua. O Senhor me deu na hora certa. Deus faz o impossível. Entendeu? Deus faz. Eu não estou aqui dizendo isso para dizer que eu tenho. Não, Deus fez o impossível. É o impossível. Eu não tinha condições. Mas Deus fez o impossível. Assim como Deus faz todo o impossível na minha vida. Porque eu aprendi a confiar nele e a aceitar, em nome de Jesus, aquilo que Ele tem para mim, porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. E o Senhor me levou numa outra passagem, que está aqui em Samuel. Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel 15, no versículo 21, está escrito assim: mas o povo tomou ovelhas e vacas, e o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, pecado e idolatria. É você colocar Deus estranho no lugar do teu Deus. E está escrito assim, olha: portanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui foi quando Saul, o Senhor colocou diante dele: vai lá naquele povo, mata todo mundo. Quando eu não era crente, e eu sempre gostei muito de ler a Bíblia como história, e eu via essas passagens, eu dizia assim: mas Deus é mau. Deus matou aquele povo todo. Saul era bom, porque Saul não matou tudo, o melhor ele trouxe. É assim que o inimigo engana e coloca o engano na nossa mente. Você sabe por que Deus mandou matar todo aquele povo? Porque aquele povo era um perigo para o povo de Israel, para que não se infiltrasse no meio deles a idolatria, para que não se infiltrasse no meio deles a porfia, que é a insistência em resistir à palavra de Deus. E Deus nunca vai poupar ninguém que põe os filhos dele em perigo. Ele não poupou Jesus Cristo, o único filho. Por quê? Porque você era importante demais para Deus, para que Ele te perdesse para o mundo. Ele entregou o próprio filho. Como não entregaria povos que coloca você e eu em perigo de idolatria, de porfia, de desobediência? Nós vivemos hoje dentro da igreja, mas na verdade muitas vezes nos tornamos religiosos. Somos só religiosos. E o cristão,
não tem que ser religioso. O próprio Jesus disse assim, que aquele que quer ser religioso, cuide das viúvas e dos órfãos. Isso, diz o Senhor, é religiosidade. Nós somos cristãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, por que que eu e você somos cristãos? Nós levamos em nós o nome de Cristo. Quando alguém se refere a você, em relação à sua família, ele chama você pelo seu sobrenome, para saber de que família você é. Nós temos um nome, irmã Dulce, cristã. Eu sou de Cristo, família de Cristo, e Deus não abre mão disso, nem que para isso Ele tenha que sacrificar uma nação inteira. Se esta nação coloca a minha salvação em risco, o Senhor disse que ninguém se perca, mas que ressuscite no último dia. Por que Deus não quer que nós nos percamos? Porque Ele nos ama. Ele nos amou de tal maneira que nos entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você estamos escondidos em Cristo, no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. O Espírito Santo é a sombra que sobre nós nos guia, nos leva, nos transporta para onde Ele quer nos levar, se nós permitirmos. Porque se nós dissermos não, Ele não tira você do lugar. Às vezes as pessoas vão falar, e às vezes pela falta de sabedoria, eles dizem assim: ai, o Senhor está me incomodando. Sangue de Jesus, como que pode Deus incomodar alguém? O próprio amor não incomoda ninguém. Ele é refrigério. É o amor que nós sentimos, é um gozo eterno em nós. Deus não incomoda ninguém. Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos impulsiona e nós dizemos não. E Ele aceita a nossa vontade. Jesus Cristo, quando foi orar ao Pai, algo que para Ele era muito difícil, Ele disse: Pai, se possível, não deixa eu passar por isso, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. A vontade de Deus é abençoar a minha e a tua vida. A vontade de Deus é fazer com que nós sejamos vencedores. O mais importante, a palavra de Deus diz assim: eu faço isso por zelo da minha palavra, por amor do meu nome. Se você tem sucesso na vida, se você recebe um milagre, se você tem a cura, a resposta para todas as tuas petições, e vindo de Deus, é Deus sendo glorificado nas nossas vidas. E tem muita gente que quando recebe não conta para ninguém, porque eu já ouvi dizer: se eu contar, vem levante do inimigo contra mim. Que mentira do diabo! Ele não quer que você glorifique a Deus no teu testemunho. Abre a tua boca, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que faz, acontece na minha vida, tem que bendizer ao santo nome do Senhor, porque Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Então tudo que nós fazemos é por Ele. Sem Ele não podemos fazer nada. Para de olhar para as circunstâncias e temer as circunstâncias. Os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus Cristo, sabendo que Ele tem tudo preparado para nós. E o Senhor disse, eu li lá em Samuel, né, sobre a desobediência, mas aqui em Lucas, no capítulo 6, Lucas 6 e 46, está escrito assim: por que vocês me chamam Senhor? Olha lá, Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele está chamando a nossa atenção para isso. Vocês falam que eu sou o vosso Senhor, mas o que eu mando fazer, vocês não fazem. Aí ele diz assim: você sabe quem é semelhante àquele que me obedece? Ele diz, ele vem aqui porque ele usava parábolas para que as pessoas pudessem entender o que ele estava dizendo. E ele disse: qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Porque não adianta você ouvir, entra para um ouvido e sai pelo outro. Você tem que ouvir, observar
e obedecer. Ele está dizendo, se observa, é cumprir aquilo que ele está falando. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Olha o que ele diz. Ele está dizendo, vocês vêm a mim e pedem, e vocês querem assim. E não é assim. Aquele que vem e recebe resposta de mim, tem que abrir o buraco da edificação para fazer a fundação. A construção do que você me pediu está nas tuas mãos. Abra o buraco que eu encho. O Senhor está dizendo, a minha resposta para a tua petição, esforça-te, tem bom ânimo, faz o buraco que eu encho, diz o Senhor. Mas tem gente querendo ser como aquele que, já que eu tenho que fazer buraco, vai ser na areia, rapidinho eu abro aqui e ergo na areia. Só que quando vier o vento e a tempestade, a tua casa só vai durar até o primeiro e ela vai cair. Não vamos ser fundados sobre areia. Nós estamos fundamentados na rocha que é Cristo. E aquilo que o Senhor nos deu, o diabo não pode tirar. Aí as pessoas dizem assim, aí o Senhor me deu, o diabo tirou. Não, o que Deus te deu, diabo não tira. Agora aquilo que o diabo deu, ele tira. Ele que deu. Apesar de que ele não deu. Para dar para você, ele roubou de alguém, porque ele é ladrão, mentiroso. Roubou de alguém para dar para você, não vai ficar para você. Não é teu. Mas aquilo que Deus dá, você se esforça. Você pediu para Deus, como disse o pastor outro dia, dá o teu passo, que ainda que não tenha chão, o Senhor vai colocar o chão sobre os seus pés. Você vai ter um chão para pisar. Põe o pé no mar, que o Senhor vai abrir o mar. Em nome de Jesus. Não fique, mas eu estou orando, já faz tanto tempo que eu estou orando. E a atitude? Vai, ora. E uma vez que você obteve a resposta de Deus, faz. Mas como, irmã? Aquela mulher, aquela viúva que os filhos iam ser levados como escravos, a da botija de azeite, ela não tinha nada. E foi até o profeta e disse, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E o profeta disse, vai e fecha a porta sobre si. Peça vasos, muitos, não poucos. Se tivesse sido preguiçosa até para buscar os vasos no vizinho, ia ter pouco vaso. Mas quando ela ouviu muito, eu imagino que ela encheu a casa de vaso. E enquanto havia vaso, foi sendo cheio. O que você pediu para Deus? Eu pedi muita coisa, irmã. Então peça muitos vasos emprestados. Você vai poder pagar os vasos que pediu emprestado. E vai sobrar para você pagar as dívidas e viver o resto da tua vida, você e os teus filhos, com aquilo que Deus tem para você. O nosso Deus é um Deus supridor, é um Deus que enche a nossa botija e não vai faltar. Mas você tem que tomar cuidado com aquilo que sair da tua boca. Mas eu não tenho. Essa é a tua plantação? Se você vai plantar um não tenho, vai colher 100 não tenho. Se plantar 100, vai colher quantos não tenho? Mas eu tenho, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Confessa a palavra é a resposta. A palavra de Deus é a resposta que você tem buscado no Senhor. Se Deus falou, segura. E a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que nessa tarde o Senhor tenha alcançado o teu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha achar no seu coração uma terra fértil. E que essa palavra que está sendo plantada venha a produzir 1000 por um. 1000 por um.
E cada 1000 do 1 produzirá mais 1000, e mais 1000, e mais 1000. E você vai ter em abundância para você, para a tua casa, para os teus filhos, para os teus vizinhos, para os teus familiares, para a igreja e para todos quantos chegarem perto de você precisando. E você ainda vai sair espalhando pela cidade, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus tem grandes coisas na minha e na tua vida. E é milagre. Para de olhar as circunstâncias. Creia, o Senhor tem milagre para cada um de nós. Para você, milagre é extraordinário. Para Deus, milagre é normal. É normal. Ele é um Deus de milagre. Milagre para Deus Ele faz a cada instante que Ele respira. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando. E em nome de Jesus Cristo.